No caso de hoje, iremos acompanhar a impressionante história de uma falha na justiça americana e, sobretudo, a força inimaginável e a inteligência de uma mulher que iria até as últimas consequências para descobrir a verdade. Nas palavras da própria Melinda Johnson, nossa protagonista, eu não poderia viver comigo mesma se não tentasse descobrir quem fez isso com minha mãe. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. E galera, antes de prosseguir com a história, deixa eu dar um recado bem legal pra vocês, mas é rapidinho. Você sabe o que é VPN? Então vamos por partes. Quando você está usando aí seu celular, computador ou outro equipamento ligado na internet, esses dispositivos ficam enviando e recebendo dados o tempo inteiro pela internet. Claro que isso pode ser bem perigoso, né? Tá cheio de esquema fraudulento por aí. Então é bom se precaver, né, galera? E é aí que entra o serviço da Surfshark VPN, que ele esconde os dados que ficam sendo enviados e recebidos. O seu IP verdadeiro, que é aquele número que identifica o dispositivo, fica oculto. Assim sua navegação fica mais segura e protegida contra ataques maliciosos. E outro serviço bem legal da Surfshark que eu sempre comento aqui no canal com vocês é que você pode mudar o país da sua conexão com apenas um clique e acessar todo o conteúdo exclusivo daquela região, como por exemplo da Netflix. E para você que é seguidor aqui do Insólito, tem desconto especial de Black Friday, galera. Um cupom, se liga, com 85% de desconto mais 3 meses grátis. Então, o link tá aí na descrição, é só clicar e começar a usar a Surfshark. Combinado? Recados dados, vamos aos fatos. Os crimes que rodeiam a família Johnson já podem ser percebidos desde o seu início. Os principais personagens da história são Judith e Melinda Johnson, respectivamente mãe e filha. E, início da família, é necessário que a gente volte no tempo. Era a década de 60 nos Estados Unidos. E Judith, junto de seu marido, de nome não identificado, tinha um desejo de adotar uma criança. Os meios legais para isso, entretanto, eram extremamente burocráticos. Apesar de cumprir boa parte dos requisitos, o casal ainda assim não conseguiu cumprir esse desejo. Então, descobriram um esquema que poderia lhes dar aquilo que tanto desejavam. O casal Johnson recebeu a informação de um amigo que conseguiriam um bebê, mas seria necessário pagar. Todo o esquema de venda de crianças ocorria principalmente em uma clínica médica na cidade de McCaysville, no estado da Geórgia. Era necessário fazer uma espécie de cadastro e depois de feito, a clínica ligaria para a pessoa cadastrada para avisar, que poderiam buscar a criança. Não era algo de imediato. Judith e seu marido deveriam esperar. E assim eles fizeram. Em fevereiro de 1963, Judith recebeu a esperada ligação da clínica. Ela poderia ir, enfim, buscar um bebê do sexo feminino. Mas, para que pudessem pegá-la, o casal deveria ter em mãos $1.000, um valor consideravelmente alto para a época. Mas Judith não hesitou. Segundo informações, o valor seria repassado para a mãe biológica da criança. Tudo deveria ser feito da forma mais rápida possível. O casal deveria ir até a clínica para assinar a certidão de nascimento e pegar o bebê. Para que pudessem passar despercebidos e não haver problemas, o casal então foi aconselhado a entrar pela porta da frente da clínica e sair pelos fundos. Eles não deveriam demorar mais do que o necessário para fazer esses trâmites aí. Junto ao seu marido, Judith fez o pagamento e levou então a bebê para casa. A criança recebeu o nome de Melinda Johnson. Judith não foi a única a comprar um bebê da clínica de McCaysville. A bem da verdade, abduzidos, Melinda foi apenas uma das mais de 200 crianças vendidas ilegalmente. O esquema clandestino começou no início da década de 50 e era confiado pelo Dr. Thomas Jugart Hicks. De início, o homem começou a oferecer procedimentos de aborto para mulheres da cidade de McCaysville e do entorno ali da região, A prática legal previa a pena de prisão longa. Então, por isso, Thomas era discreto na publicidade dos seus negócios. O valor cobrado pelo médico era de $100
e desde mulheres de classe baixa até as de classe mais altas compareciam à clínica de Thomas. E foi então que ele teve uma ideia de ganhar mais dinheiro com as mulheres que o procuravam. Assim que uma mulher chegava pedindo aborto, Thomas tentava convencê-la a dar prosseguimento na gravidez e garantia que, assim que a criança nascesse, a mãe não precisaria ficar com ela. Além do mais, receberia um bom valor para isso. Muitas mulheres acabaram aceitando essa proposta do homem, principalmente as mais pobres. Ele acreditava que, de certa forma, era um bom retorno para a mulher. Afinal, ela não cuidaria mais da criança, não correria risco de saúde durante o procedimento, do aborto, e teria um retorno financeiro. Tudo asqueroso pra caramba, vamos falar sério. Além do mais, Thomas dava abrigo para as mulheres que aceitavam a proposta. Assim, poderia cuidar da saúde gestacional delas até o momento do parto da sua mina de ouro. Ao contrário do aborto, a venda de bebês era muito mais rentável para Thomas. Enquanto em um procedimento comum ele recebia $100, como vocês viram, em uma adoção ilegal o médico chegava a cobrar $1.000 por criança. E aqui reforço, lembrando que esses valores à época eram consideráveis. Segundo relatos, em alguns casos a gestante ia até a clínica de Thomas apenas para parir o filho. Entretanto, após o parto, o médico mentia para a mulher dizendo que a criança não tinha resistido. Nesses casos, Thomas ligava para aquelas pessoas que já tinham ali se cadastrado, para comprar o bebê e pedia para que essas pessoas chegassem o mais rápido possível na clínica para pegar a criança. Todo esse escândalo criminoso asqueroso que foi chamado de Hicks Baby foi descoberto só no ano de 1997, mas Thomas, que principiou essa nojeira toda, já tinha falecido. Centenas de adultos que foram vítimas desse médico criminoso até hoje não sabem quem são seus pais verdadeiros, já que Thomas assinava a certidão de nascimento com os nomes dos compradores e apagava qualquer vestígio ali original das mães, enfim, da família biológica dessas crianças. Muito bem, meus caros abduzidos, mas esse caso aqui que eu contei foi apenas para situá-los, contextualizar a família de Judith e Melinda. Então agora vamos aos fatos do crime principal. Era a madrugada do dia 7 de junho de 1998 na cidade de Barberton, Ohio, quando a casa de Judith Johnson foi invadida. A mulher estava dormindo na sala quando foi surpreendida pela presença de um estranho. Além de Judith, na casa estava apenas Brooke Sutton, uma menina de 6 anos de idade, sobrinha de Melinda. Antes que pudesse reagir à presença do invasor, Judith foi atacada. O homem abusou sexualmente da mulher e a esfaqueou. Ainda tentando reagir, ela sofreu pancadas no rosto e na cabeça, que resultaram em um nariz e uma mandíbula quebrados. O criminoso ainda estrangulou Judith. Brooke, a criança que estava em um dos quartos da casa, acordou com o barulho e foi procurar o que estava acontecendo. Pela porta da cozinha que interligava à sala, a garota viu o invasor e correu de volta para o seu quarto. Mas infelizmente o assassino também a viu e foi atrás dela. Brooke tentou se esconder por debaixo das cobertas, mas o homem acabou encontrando a menina e cometeu lamentavelmente as mesmas atrocidades com ela. Apesar do estrangulamento e das pancadas recebidas na cabeça que a deixaram inconsciente, Brooke conseguiu sobreviver. Mas somente quando começava a amanhecer, a garota acordou e ligou para um vizinho de nome não identificado pelas matérias do caso. O telefone não atendeu, mas Brooke deixou um recado na secretária eletrônica dizendo que Judith estava morta e que ela estava precisando de ajuda urgente. Sem esperar um retorno desse vizinho, Brooke saiu dali da cena do crime e foi até a casa de um outro vizinho. Com a roupa ensanguentada e sem muita força, a garota caminhou até a questionada por Brooke se poderia lhe ajudar. A mulher disse que estava fazendo o café da manhã para os filhos e que a pequena garota ali toda machucada deveria esperar. E galerinha, fixem bem essa parte da história, ok? Ela vai ser importante depois. Brooke, depois disso,
Teria ficado sozinha do lado de fora da casa de Tonya por cerca de 45 minutos. Só então a mulher teria saído e tomado ciência dos fatos. Com as autoridades policiais já cientes do que tinha acontecido na casa de Judith, naquele mesmo dia 7, Brooke foi perguntada se ela tinha visto o rosto do criminoso ou se sabia de algo que pudesse identificá-lo. De prontidão, a menina disse que parecia o tio Clarence. Sim, abduzidos, o marido de Melinda. Somente com essa informação em mãos, a polícia se dirigiu até a casa de Melinda e lá informou a ela sobre o assassinato de sua mãe e prendeu Clarence. Eram informações demais para Melinda absorver naquele momento e sequer deu tempo de questionar o que estava acontecendo de fato, já que Clarence foi rapidamente algemado e levado pelos policiais. Foi indiciado formalmente pelo assassinato, estupro e agressão de Judith Johnson e pela tentativa de assassinato, estupro e agressão de Brooke Sutton. A sessão do julgamento de Clarence foi supervisionada pela juíza Betty Whitmore, e o encargo de decidir a culpa ou inocência do réu recaiu sobre o júri. O presidente do julgamento era o juiz John Adams, que exercia aquela função em um caso de assassinato pela primeira vez. A base da acusação da promotoria foi a declaração de Brooke. A idade da criança não foi um impeditivo para que o seu testemunho se tornasse a única prova contra Clarence. O promotor responsável pelo caso afirmou que Clarence cometeu todas aquelas atrocidades no dia 7 de junho de 98 porque Judith estava interferindo em seu relacionamento com a sogra, sendo tão incisiva e invasiva no seu casamento. Enquanto aguardava a audiência final, Melinda pôde notar como se comportavam os jurados. Segundo ela, em entrevista a um podcast, eu assisti o júri olhar para o Clarence e eu sabia que não era bom aquilo. Muitos dos homens deram a ele um olhar de "você é nojento", apenas odioso. Algumas das juradas estavam atrás. Elkins foi claramente condenado à pena de 2 prisões perpétuas pelos crimes cometidos naquela madrugada de 7 de junho de 98 na casa de Judith Johnson. Pois bem, caríssimos, então é isso, né? Brooke reconheceu Clarence, o homem foi indiciado e condenado. Justiça foi feita? Será? De início, é preciso dizer que Melinda nunca acreditou na verdadeira culpa de Clarence. Obviamente podemos entrar em estado de negação quando alguém que convivemos intimamente por muito tempo é acusado de crimes bárbaros como aqueles que Judith e Brooke foram vítimas, não é? Mas Melinda não estava agindo emocionalmente. Muito pelo contrário, ela estava agindo até com racionalidade demais. Apesar do promotor responsável se apegar ao testemunho ocular de Brooke, ele deliberadamente deixou de lado outros pontos que poderiam destruir sua acusação. Como, por exemplo, durante a investigação, as portas e janelas da casa foram analisadas e elas não tinham qualquer sinal de arrombamento. A cena do crime foi analisada e não foram encontradas impressões digitais ou DNA compatíveis com os de Clarence. No corpo de Judith foram encontrados cabelos que não eram compatíveis nem com os da mulher, com os da criança ou com os de Clarence. A hora da morte de Judith, Clarence estava bebendo em um bar com alguns amigos e logo em seguida ele foi para casa, onde estava Melinda. E a Melinda testemunhou que viu Clarence chegando e passou a madrugada cuidando de um de seus filhos doentes e em momento algum viu Clarence saindo novamente. A casa de Judith ficava a cerca de 1 hora da casa de Clarence, o que demandaria um tempo de deslocamento enorme de um ponto ao outro, o tempo de cometimento do crime e a volta para casa. Enfim, vocês viram aí que muitas coisas importantes foram deixadas de lado, né? Tudo que condenou o cara foi a suposta visão da menina e provas circunstanciais, né? Mas, apesar disso, então, se Clarence não cometeu aqueles crimes, quem poderia ter cometido?
Sendo desacreditada pelas autoridades policiais e pelas autoridades judiciais, Melinda resolveu fazer uma investigação própria, contando com o apoio de Clarence. Em uma batalha sozinha, uma vez que sua família estava completamente dividida entre acreditar que Clarence era o criminoso, Melinda elaborou uma lista de 12 suspeitos. Já que cabelos incompatíveis com os do seu marido tinham sido encontrados no corpo de Judith, Melinda teve a ideia de coletar amostras de DNA desses suspeitos que ela selecionou. Tudo que carregasse material genético poderia ser colhido por ela, seja saliva ou até mesmo fio de cabelo. De uma maneira quase cinematográfica, Melinda se empenhou até mesmo em sair com alguns dos homens de sua lista de suspeitos para colher amostras de DNA. Mas a mulher parecia andar em círculos. Durante 6 anos, Melinda recolheu várias amostras de material genético dos seus suspeitos e, quando se viu sem saída, decidiu então contratar Martin Yanti, um detetive particular que já tinha uma longa experiência em recuperação de provas para a reversão de sentenças judiciais. A primeira orientação de Martin a Melinda foi para que ela se aproximasse da sua irmã e de sua sobrinha, Brooke. Agora, um pouco mais velha, a criança poderia revelar algo que talvez não tivesse notado ou não tivesse dito quando deu seu testemunho. Enfim, a tática de Martin funcionou. E dessa vez, Brooke deu informação muito importante: os olhos do criminoso. Clarence tinha olhos azuis, mas dessa vez a garota afirmou que achava que os olhos do criminoso não eram da mesma cor dos de Clarence. Ainda que não fosse algo muito forte, Melinda orientou os advogados de Clarence a recorrerem com essa nova informação, pedindo um novo julgamento. Entretanto, o plano, mais uma vez, não deu em nada. Ao ter conhecimento do recurso, a promotoria alegou que Melinda tinha manipulado Brooke para que a garota mentisse. O juiz então aceitou essas alegações da promotoria e o processo de Clarence não iria ser reaberto. Já sem quase nenhuma perspectiva, em certo dia Melinda estava lendo um jornal local e viu a foto de Tonya Braziel ao lado de um homem, Eugene Mann, um foragido de uma casa de recuperação. A mulher se lembrou de como Tonya tinha se comportado estranhamente com Brooke. Afinal, que adulto vê uma criança de 6 anos com as roupas ensanguentadas pedindo ajuda e trata ela com indiferença? Por 45 minutos, Tonya deixou uma criança machucada e traumatizada do lado de fora da sua casa. Vocês estão lembrados disso, abduzidos? Lembra que eu contei lá para vocês guardarem? Pois bem, pulo do gato aqui. Como a própria Melinda relatou em uma entrevista, eu nunca tinha ouvido o nome de Mann antes. Eu não sabia que Tonya tinha um marido, de fato, mas soube naquele momento que era ele. Intuição, destino, inspiração divina? Não se sabe. Independentemente do que tenha sido, Melinda resolveu apostar todas as suas fichas para investigar esse tal E suas suspeitas se confirmaram, ainda mais quando soube do histórico criminoso do homem, que incluía abusos sexuais e roubos. Todas as suas vítimas apresentavam um certo nível de fragilidade, em especial os idosos. Em sua investigação, Melinda descobriu que tinha fugido de uma casa de recuperação no dia 4 de junho de 1998, 3 dias antes da morte de sua mãe. E talvez o mais chocante, em janeiro de 1999, cometeu uma infração de trânsito em Barberton e quando preso pelo assassinato de Judith Johnson. Vejam só. Melinda só soube disso porque os policiais que autuaram escreveram essa pergunta um tanto quanto estranha em um memorando. Curiosamente ou não, Melinda descobriu algo que era mais impressionante ainda. Em razão de outros crimes, estava preso no mesmo local em que Clarence cumpria sua pena. Então foi questão de tempo e convencimento de Melinda até que Clarence conseguisse pegar algumas pitucas de cigarro de já que eles dividiam ali o mesmo pátio na prisão. E adivinhe, nelas continha saliva, material genético de Por um momento, Melinda esbarrou em mais uma problemática: o dinheiro para analisar e cruzar o material genético do cabelo e da saliva das pontas de cigarro.
Mas ela conseguiu a ajuda do Innocence Project, uma instituição filantrópica que ajuda a rever casos de injustiça no sistema judicial americano. Inclusive, galera, aqui no canal eu já contei um caso que o Innocence atuou. Não é preciso dizer mais nada, não é mesmo, abduzidos? A amostra de saliva de Earl correspondia ao material genético encontrado nos fios de cabelo deixados lá pelo criminoso no corpo de Judith. Que coisa, não? Sem ao menos ter chance de se defender e com um erro tremendo da justiça americana, Clarence perdeu sua liberdade e carregou o estigma de um criminoso sádico por pouco mais de 7 anos e meio. Mas, finalmente, em 15 de dezembro de 2005, a promotoria retirou as acusações contra Clarence e o homem foi libertado. Earl Mann, o responsável por toda aquela barbárie, que levou consigo vidas inteiras para um pesadelo infindável, no ano de 2008 foi condenado a 55 anos de prisão pelos crimes cometidos contra Judith e Brooke. E pelo que se tem notícias, pouco tempo depois de Clarence ter sido libertado, seu casamento com Melinda chegou ao fim. Mas apesar disso, os dois mantêm uma boa relação e parece que são bons amigos. Felizmente, não foram encontradas notícias sobre Brooke atualmente. Depois de tudo o que passou, Melinda investe seu tempo e energia para encontrar seus pais biológicos. Lembra-se lá da história que eu contextualizei? E aí eu te pergunto, galera, é ou não uma das histórias mais densas que já contamos aqui no canal? Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Deixe seu like se você gostou, isso é importante para o canal, tá? Verifique também a sua inscrição aí. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio.